Ok, estamos em mais um Notsul Digital, o meu, o seu, o nosso jornal, onde estamos sempre trazendo uma autoridade, uma personalidade. Quem faz notícia está aqui conosco. E hoje estamos tendo o prazer de receber aqui um dos prefeitos reeleitos, né? A reeleição de um prefeito, a gente costuma dizer que chancela ele para um novo patamar. O que um prefeito reeleito pensa? Eu ouvi há algum tempo atrás de um prefeito reeleito aqui da região que, se fosse padre, o próximo passo seria ser bispo, arcebispo e, quem sabe, chegar a papa. Mas a gente sabe que a reeleição também cobra bastante, porque vai para uma segunda etapa, seja realizações na saúde, na infraestrutura, mas hoje nós vamos falar de um prefeito reeleito que tem, dentro da sua história, um currículo diferente. Ele que já era servidor efetivo do município, ou seja, conhece na pele os problemas e como faz para poder buscar as soluções. Estamos falando do prefeito do município de Gravatal, Cley Rodrigues, do Partido Progressista. Ele reeleito em 2024 com 41,86% dos votos válidos. E não era só ele e outro não. Ele e mais 3 candidatos, ou seja, atingiu aí uma marca bastante expressiva. O município, que tem aproximadamente 11 mil habitantes, dados do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, com uma área de aproximadamente 180 quilômetros quadrados, e aí vem aquilo que a gente sabe, né? A malha viária do município. Estrada de chão, olha, eu não sou, nunca fui e nem tenho pretensão de ser prefeito, mas eu imagino que tire o sono quando você tem uma malha viária grande de estrada de chão. Se chove, lama. Se não chove, aí vem a poeira, vem tudo isso. Tem que ter máquina, mão de obra e, acima de tudo, paciência para poder lidar com as adversidades. Agora, o IDH altíssimo. O IDH do município de Gravatal muito alto. E um município relativamente jovem, né? 60 anos de existência aí, aproximadamente 60 anos, mas eu falo do prefeito Cley Rodrigues, que já está aqui conosco. Bom dia, prefeito. Prazer recebê-lo aqui conosco. Bom dia, Miguel, né? Bom dia a todos que nos acompanham. Primeiro agradeço pelo convite, né? E já parabenizo, né, pelo seu programa, pelo sucesso. Eu que acompanhava você desde a Rádio Santa Catarina, né? Por muito tempo você trabalhou lá. Então, para nós é um prazer estar aqui hoje para conversar um pouquinho. Eu fico muito feliz, prefeito, né, por aceitar o nosso convite. E quero também já agradecer aqui, né, a sua assessoria de imprensa, né, a querida Daiane, que sempre nos mantém muito bem informado, a Potira já produzindo matéria, né, e aí nós da imprensa costumamos a dizer o seguinte: a assessoria de imprensa é o coração do governo. Se está vindo matéria é porque o prefeito, o vice, enfim, o governo não para, né? Quero agradecer de coração a Daiane e também a Potira, né? Prefeito Cley. O Cley lá de trás, servidor público de carreira, empresário da área da saúde, né? Formado em farmácia. E aí a minha pergunta: como é que o servidor público, o Cley, foi mordido pelo mosquito da política? Como é que tudo começou? Bom, Miguel, primeiro falar, né, da onde eu venho, né? Eu sou natural do bairro Bela Vista, né? Sou filho do seu Hélio e da dona Nazaré, hoje aposentados, né? Mas meu pai se aposentou na Casan, e a minha mãe como camareira de um hotel, né? E sempre gostei de política, né? Mas nunca me envolvi diretamente. Então, me formei na Unisul em farmácia em 2004B, e de lá para cá prestei concurso para farmacêutico da prefeitura na época, né?
Antes disso, comprei uma parte da farmácia da minha prima Bianca na época, então era sócio dela na farmácia e passei num concurso para trabalhar meio período na prefeitura, então conseguia conciliar os dois. E nesse meio tempo, né, enquanto eu era servidor da prefeitura de Gravatal, participei de um programa chamado Gestão Municipal para a Nova Economia, né, e com a assessoria, né, na época que o Estado contratou do CLP, do Centro de Liderança Pública de São Paulo, né? E no final desse programa, eles selecionaram uma pessoa para ganhar uma bolsa de 95% para uma pós-graduação feita lá em São Paulo, e essa pessoa selecionada fui eu, né? Então, por 1 ano e 3 meses, eu ia uma vez por mês a São Paulo, né? Então, fiz essa pós-graduação que me abriu portas, né? E depois de lá, comecei a receber convites para me filiar e conversa daqui e dali, né? Em 2020, decidi me filiar no Partido Progressista e coloquei o nome à disposição para candidato a prefeito. O partido avaliou, né? Entendeu que era hora de colocar alguém diferente, alguém de fora do meio político, e assim fomos para a eleição de 2020 e ganhamos, né, a confiança do eleitor e hoje estamos aqui já reeleito, né? Trabalhando muito pelo nosso município. Se Deus quiser, a gente vai olhar para trás, né, e vai ver que valeu a pena, porque a gente está tentando transformar, né, de forma positiva o nosso município. Prefeito, já de cara aceitou o convite e botou o nome à disposição para prefeito. É muita coragem, né? Tem que ter assim, pá, estou predestinado, estou preparado. Quando chegou no dia 1º de janeiro do seu primeiro mandato, quando chegou na cadeira de prefeito, e aí? Qual foi o frio na barriga, enfim? Bom, é sempre desafiador, né? Por mais que eu me sentia preparado já, né? A gente, quando começa de fato o mandato, né? Você vai tendo ali contato com os problemas que a decisão final é do prefeito, né? Então a responsabilidade pesa, mas graças a Deus estava preparado, aprendi muito nesses últimos 4 anos também, né? Por mais que a gente esteja preparado, a gente passa por situações que não imagina, como por exemplo a pandemia, né? Os maiores picos da pandemia nós enfrentamos em 2021, entre março e abril, onde durante 15 dias, praticamente todos os dias morria 1 ou 2 pessoas em Gravatal, um momento de muita apreensão no mundo todo, porque ninguém conhecia direito o que era a Covid, né? E graças a Deus conseguimos passar, conseguimos vencer aquele momento. Depois vieram as enchentes de 2022 e 2023, né? Também momento difícil, momento onde o município passava por dificuldades, porque não dava tempo de se recuperar de uma, já vinha outra chuva ou enxurrada, depois uma enchente novamente. E é sempre desafiador, né? Eu costumo dizer para os meus amigos que me encontram e perguntam: e aí, qual é a sensação de ser prefeito e tal, né? Eu falo para eles assim: ó, tem muito mais espinho do que flor, né? E de fato, né, é desafiador, é difícil, mas também é gratificante quando a gente vê que as coisas acontecem, que a gente está conseguindo melhorar a vida do cidadão, que esse é o grande objetivo do serviço público, né? É prestar bons serviços para melhorar a vida do cidadão. Então, nesses momentos que a gente vê que vale a pena, quando a gente consegue entregar serviços, obras que vai melhorar a vida das pessoas. Prefeito Clay, quando você assumiu em 2020, o seu antecessor não era do Progressistas? Não. Não, né? Como é que foi a transição? Porque normalmente é habitual, né, quando um prefeito que assume de uma gestão que anteriormente não fazia parte do núcleo político ou do mesmo partido, melhor dizendo, né, vem bastante coisa embrulhada, né? O presente nem sempre é. Como é que foi essa questão da transição e os dias após a sua posse em relação ao governo que te antecedeu? Bom, primeiro dizer que a gente sempre age com muito respeito, né? De uma forma republicana, né? A gente vive numa sociedade organizada, então a transição foi
foi tranquila, né? O ex-prefeito, que era prefeito na época, Marega, né? Abriu as portas da prefeitura, fizemos uma transição razoável. Quando assumimos, né, a gente não sabia exatamente como estava, tinha alguma coisa de dívida e tal, mas o primeiro ano normalmente é para organizar a casa, para começar a imprimir o seu ritmo de trabalho, né? Para que os colaboradores entendam como você trabalha, de que forma você gosta que as coisas aconteçam, né? Então, o primeiro ano é dessa forma, né? Então, de forma muito tranquila, a gente fez a transição, iniciamos o primeiro ano organizando a casa, conhecendo também algumas particularidades que de fora a gente não consegue ver, mas a partir do segundo ano a gente começou a ter acesso a recursos, buscamos muito recursos, né? Seja para obra, seja para serviços, né? E isso tem ajudado muito na gestão, né? E, enfim, depois, final de 2022 já veio, aliás, em maio de 2022 já veio a primeira enchente, né? Onde Tubarão também sofreu, nós também sofremos. Em dezembro nós tivemos uma enchente um pouco mais severa lá e trouxe também muitos danos, pontes, estradas danificadas. E isso tudo a gente tem que encarar de frente esses problemas, né? Mas voltando ali para a transição, foi tranquila, né? De forma respeitosa, republicana, a gente conseguiu fazer com que essa transição ocorresse da melhor forma e a gente no primeiro ano conseguisse imprimir o nosso ritmo de trabalho para nos outros anos a gente continuar o trabalho. Uhum. Prefeito, Gravatal tem assim uma peculiaridade muito grande. Povo ordeiro, né? Como o senhor mesmo coloca, o clima respeitoso, né? As famílias se conhecem, né? Um município relativamente pequeno. E dentre essas peculiaridades, eu vejo, né, que é uma joia. Estamos muito próximo, Gravatal está muito próximo ao litoral da Amurel, mas também muito próximo à serra, com as bênçãos de Deus de ter água termal, potencial turístico. Como é que está hoje essa questão? A gente sabe que é uma coisa que foge. O município não tem condição de fomentar grandes investimentos, dependendo sempre do apoio estadual, federal. Eu diria que Gravatal é uma Gramado que ainda tem muito para crescer. Como é que é a visão hoje turística em relação a todo esse potencial do município? Miguel, Gravatal tem uma característica turística, né, uma vocação já de muito tempo, mais de 60 anos. Tanto é que o turismo ele existe mesmo antes de nós virarmos município. Nós pertencíamos a Tubarão e já havia visitação por causa da nossa água termal, né? Então, a vocação turística realmente é muito forte, né? E de lá para cá a gente vem crescendo, né? Nos últimos anos nem tanto, né? Mas a gente está, desde que a gente assumiu, buscando dar condições, né, para que empreendedores, para que pessoas que queiram investir no turismo, né, se animem, venham fazer, empreender, né, no nosso município. Inclusive tem algumas ideias de projetos como um parque de aventura, algumas pessoas já se movimentando, tentando montar um parque de aventura. Estamos trabalhando, né, e construindo um centro de eventos, que eu vejo que vai atrair um público que hoje nós não temos, que é o turismo de negócio, né, como feiras, eventos maiores, né? Também temos a ideia de construir um centro hidroterápico. O que é o centro hidroterápico? É um balneário público, né? Só que voltado para a saúde. Então a gente pretende fazer um centro de saúde que vai utilizar a água termomineral para tratar as pessoas. Isso é inovador, numa gestão. É muito inovador. No sul do Brasil a gente não conhece nada igual como a gente está pensando em montar aqui em Gravatal, né? E então por isso a gente tem feito esse trabalho de buscar coisas novas, buscar novos equipamentos turísticos, né, para que a gente possa fomentar ainda mais essa vocação que nós já temos, mas que precisa sim ser fomentada, ser melhorada, né, e que a gente consiga atrair novos investimentos. Mas essa do centro hidroterápico, eu tenho certeza de que, tirando esse projeto do papel, a gente vai elevar muito, né, o número de turistas, porque as pessoas vão vir buscar a água como tratamento de saúde, que foi o que começou o nosso turismo. Hoje ela é usada muito mais para lazer do que para saúde.
Então agora a gente quer resgatar essa história, resgatar esse quesito, né, da água como saúde, né, tratamento, e eu tenho certeza que vai dar certo e a gente está trabalhando para isso. Poxa, que maravilha, realmente inovadora. Eu, há algum tempo atrás, conversava, eu estava ali no Hotel Internacional do Gravatal, conversando com um amigo, né, o Zé Zappellini, né? Ah, o José. E aí nós estávamos conversando e um médico chegou na conversa e ficamos falando, e ele falava exatamente o que o prefeito Clay está falando nesse momento, o potencial da saúde que está ali, né? E isso não tenho dúvida, será muito importante. Mas, prefeito, malha viária, eu falava aqui no início, como é que está o município hoje em relação a isso? A gente sabe que é histórico, né? E que também foge o governo municipal, não se tem recurso para pavimentar, né, esses mais de 180 quilômetros quadrados. Se chove, lama. Se não chove, poeira. Como é que está essa questão? Bom, nós temos feito um trabalho, primeiro, forte de manutenção dessas estradas de chão, né? A gente tem os nossos equipamentos, também terceirizamos equipamentos para dar mais velocidade, né, nos trabalhos de manutenção, para que a gente possa dar conta. É uma malha viária grande, né? São mais de 500 quilômetros de estrada de chão. Mas também, junto a isso, a gente vem com um trabalho muito forte de captação de recursos para pavimentação. A gente, no primeiro mandato, só no primeiro mandato, foram 32 obras de pavimentação, né? Algumas já foram entregues, outras estão terminando agora. E esse mandato a gente já começou já com uma licitação de 5 novas ruas, né? E está indo agora, se não me engano, mais 4 ruas sendo licitadas para a gente pavimentar. Então, é um esforço muito grande para que a gente possa tirar essas pessoas, né, que moram ainda em locais que têm estrada de chão, tirar da poeira, do buraco, da lama, e porque isso traz melhoria na mobilidade, traz qualidade de vida, traz novos investimentos, né? Então faz com que o município se desenvolva. Então por isso esse esforço muito grande, né, em obras de pavimentação, mas nunca esquecendo da manutenção das estradas de chão, que principalmente no interior, né, o pessoal sofre, mas a gente procura sempre não deixar muito tempo sem manutenção para que não tenhamos muito buraco, muito problema com essas estradas. Prefeito, em 60 dias foram 6 ruas com novas pavimentações. Como é que foi em 60 dias colocar praticamente uma rua a cada 10 dias? Como é que foi essa questão? Que frente de trabalho foi essa? Na verdade, a maioria delas nós já tínhamos começado, né, no ano passado. Então a gente fez agora uma intensificação, né, para que elas terminem, né? Chamamos as empresas, pedimos para que intensificassem os trabalhos e que nós conseguíssemos fazer essas entregas o quanto antes, porque já tem novas licitações acontecendo para iniciar novas obras. Então a gente está fazendo esse trabalho aí, entregamos 6 ruas, vamos entregar mais 2 ou 3 agora nas próximas semanas, nos próximos meses, porque nós temos já mais obras para iniciar, então até pela capacidade de fiscalizar, dos engenheiros de fiscalizar, então a gente precisa concluir algumas obras para iniciar outras, porque o volume de obras realmente é grande. Além das 30, agora vai passar de 35 pavimentações, né, que nós temos e tínhamos com elas concluídas também, somando tudo, nós também temos obras de alvenaria, de prédios, né, como por exemplo a creche modelo, uma obra importantíssima para a educação do município, educação infantil, onde vai nos possibilitar acabar. Na verdade, hoje já não tem mais fila de creche, mas é um problema recorrente. Por quê? Porque muitas pessoas acabam vindo de outros lugares morar no nosso município no meio do ano e acabam precisando de vaga porque os pais têm que trabalhar. Então, é uma creche que vai abrigar ali quase 200 crianças em período integral, né? Não só meio período, período integral, o dia todo, a nossa educação infantil. Pai, a mãe chega, deixa a criança no final do dia. Exatamente, no final do dia vai lá, pega o seu filho novamente. Por quê? Porque os pais precisam trabalhar, né? Então essa obra é importantíssima, 4 milhões de reais investido, uma estrutura muito grande, bonita, nova, né? Vai ser entregue até novembro, é a previsão. Também temos o posto de saúde da comunidade do Pouso Alto, 1 milhão e 100 mil reais sendo investido.
praticamente triplicar o tamanho quase, né, da atual estrutura, então vai melhorar muito o acesso à saúde daquela comunidade. Temos o posto de saúde, o SF. Esse do Pouso Alto tem muitos anos sem investimento algum, né, prefeito? Sim. Coisa bastante, já é antigo. Décadas atrás. Ele é antigo, é pequeno, né? Então a gente comprou um terreno do lado, né? E também a previsão é para concluir até final do ano, né? Para que a gente possa dar mais qualidade no atendimento de saúde daquele bairro. Também temos um novo SF, né? Uma nova unidade de saúde sendo construída no centro da cidade, porque também a unidade do centro é acanhada, é já antiga, né? Já não comporta mais o tamanho do bairro do centro. Então a gente conseguiu aí também uma estrutura 3 vezes maior do que aqui existe hoje. Tudo novo, mobiliário novo, enfim, com mais estacionamento, um espaço bem adequado, né? E além disso temos o centro de eventos, que eu já falei, né? A primeira e segunda etapa sendo construída, e em se tratando de grandes obras também temos o novo centro administrativo, a nova sede da prefeitura sendo construída no centro da cidade. Compramos esse terreno também, um terreno que a proprietária não estava usando, estava ali com mato, né, inutilizado até o momento. Nós compramos em frente ao Banco do Brasil, uma região muito centralizada, onde a gente está construindo já um prédio de 3 pavimentos, quase 1.600 metros de construção, onde a gente vai poder concentrar a Secretaria de Administração, o setor de compras, o setor da Junta Militar, a Secretaria de Planejamento e a Secretaria de Saúde. Esses 5 lugares são alugados e, a partir do momento que ficar pronto, a gente vai se mudar para esse novo prédio, onde a gente vai poder ter uma estrutura nova, mais conforto para o cidadão que precisa ir à prefeitura, é uma estrutura mais adequada para o colaborador prestar o seu serviço para o cidadão, e é uma coisa que a nossa população queria ter, a nossa casa. Então, ao invés de pagar aluguel em salas já apertadas, que já não comportam mais o tamanho, né, e o trabalho que a prefeitura exerce, a gente vai ter um novo prédio, uma nova sede, a nossa casa própria. A minha mãe falava que um homem na vida tem que ter pelo menos uma casa para ter onde morar e um carro para se precisar ir para o hospital. Ela falava isso aí e é verdade. A gente tem que ter, né, pelo menos... E é um sonho, né, prefeito? Com certeza. O prefeito... Falando agora, me passa um filme na cabeça. Há coisa de 20 anos atrás, talvez um pouco mais, um pouco menos, enquanto jornalista na Rádio Santa Catarina, que eu ia gravar a prefeitura funcionava numa casa de madeira entre a rua interna e a SC ali. O prefeito era Jorge Leonardo Nézio, Nardo, e a casa de madeira caindo aos pedaços. A gente pisava no assoalho ali e tinha até medo de cair. Depois alugaram ali próximo à entrada, né? Aonde funciona ainda hoje em dia, né? E pagando aluguel, e agora com essa possibilidade de ter uma sede própria, né? É desafiador e é um sonho que acredito que não seja só do prefeito, do cidadão, e aí eu até estou tornando isso público, porque nós da imprensa também víamos sempre essa questão com muita dificuldade. Prefeito, você não tem cuidado só da infraestrutura, não, né? Nós temos acompanhado que muitos programas de capacitação, de acolhimento, de orientação, e na questão da saúde, eu até já abordava isso há um tempo atrás no jornal e também na rádio, que um programa que me chamou muita atenção, que é com a gestante, né? É um programa que ele está linkado à saúde, mas ele tem um cunho social muito grande, que é a capacitação, orientação, apoio à gestante em relação ao acolhimento e à própria maternidade. Como é que surgiu essa ideia? Como é que está esse programa hoje? Bom, a gente tem feito um trabalho, na verdade, em todas as áreas, né? Mas a gente cuida muito da saúde, da educação e da infraestrutura. No caso da saúde, a gente vem com diversas frentes de trabalho, né? Seja ampliando atendimentos médicos nas unidades de saúde do interior, né? Vou dar um exemplo aqui. A comunidade do Indaial tinha uma vez por semana, um período, né?
ou uma manhã ou uma tarde, o médico ia lá. Hoje são 3 períodos, então ampliamos o acesso de consultas médicas na comunidade. Na Ilhota, a mesma coisa, na Ilhota Grande tinha um período com o médico indo lá, hoje são 3 períodos, né? No bairro Bela Vista, que é um bairro grande também, tínhamos, se não me engano, 2, agora temos 4 períodos. Então a gente está estendendo, né, o acesso à saúde, a consultas médicas, a exames, enfim. Isso é uma frente de trabalho muito forte. Também implantamos a unidade básica, a base do SAMU, aliás, né, que é uma unidade do SAMU aqui no município de Gravatal, né, onde nós não tínhamos e nós precisávamos esperar. Em qualquer ocorrência que acontecia, nós esperávamos ambulância ou de Armazém, ou de Tubarão, ou de Braço Norte. E muitas vezes demorava. Hoje, a gente tem um tempo-resposta muito reduzido que salva vidas. Esses dias atrás, alguns meses atrás, tivemos um acidente com um carro e uma moto, onde uma mulher que estava na moto teve traumatismo craniano e a nossa ambulância chegou em menos de 4 minutos. Esse tempo reduzido de socorro, ele é fundamental para manutenção da vida das pessoas dependendo do acidente. Então isso não é um gasto ter o SAMU, tá? É um investimento na saúde de urgência e emergência, e isso tem tido um feedback muito positivo da nossa comunidade, né? E além de outros investimentos como esse que você falou, um curso para mulheres gestantes, né? Muitas delas às vezes não têm condições de ter um acompanhamento tão próximo assim, né? As informações, como num curso desse, claras, com calma, né? Perder ali algumas horas, ganhar algumas horas, recebendo informações de como proceder na gravidez, de como fazer o seu pré-natal, do que tipo de acompanhamento elas precisam, de que elas têm que fazer. Então isso é de fundamental importância, principalmente para quem não tem acesso, não consegue ou está em alguma situação de vulnerabilidade, às vezes não consegue, né, ter o acesso adequado ao pré-natal. Então esse tipo de trabalho é extremamente importante e a gente vem também colocando, né, energia nesse tipo de trabalho, nesse tipo de serviço, porque a gente consegue atender a população e muitas vezes a população que mais precisa. Então isso é muito bacana, isso traz qualidade de vida para essas pessoas que precisam da saúde do município. Prefeito, e geração de emprego e renda, como é que está Gravatal? Nós sabemos que isso é um problema nacional, estamos agora a menos de 10 dias de sofrer consequências do tarifaço, e isso diretamente afeta os municípios, né? Mas como é que está Gravatal hoje no quesito implantação de novas empresas, enfim? Nós temos tido bons resultados, né, segundo o CAGED, né, de geração de emprego. Inclusive, em 2024, se não me engano, nós tivemos praticamente o ano todo, né, com raras exceções de alguns meses, com saldo positivo de emprego. Ou seja, a gente gerava mais emprego do que eram demitidos. Então, a gente está buscando, né, apoiar os empreendedores, apoiar aí, toda a classe empresarial através de ações como parceria com o Sebrae, né, consultorias gratuitas, a Sala do Empreendedor que a gente implantou e hoje é uma realidade, né, inclusive para ajudar MEIs, microempreendedores individuais que muitas vezes trabalhavam na informalidade e hoje podem estar trabalhando de maneira formal, né, tendo contribuição com o INSS e também podendo até prestar serviço para a prefeitura. Por quê? Porque nós aderimos ao programa Contrata Mais Brasil, que é uma plataforma do governo federal que é como se fosse uma licitação pronta, um credenciamento pronto, que a pessoa cadastra a sua MEI e o seu serviço lá e o município do outro lado, né? Se ele precisar daquele serviço, ele vai lá, chama aquele MEI do município e presta o trabalho ali no município. Então isso é muito bom, isso é importante. A gente tem tido sim saldo de empregos positivos, né? E a gente vai continuar trabalhando, apoiando os empreendedores, criando um ambiente de negócio favorável para que a gente consiga ter mais empregos, gerar mais renda e a população consiga aí estar crescendo e se desenvolvendo, né? Assim como a gente espera que o município cresça. Uhum. Prefeito, relação com a Câmara de Vereadores, como é que está? A gente sabe, né, que o calcanhar de Aquiles
de um prefeito é a Câmara, né? E Capivari tem dado essa demonstração, uma oposição muito forte ao prefeito Claudir, e isso, de uma forma ou de outra, tem limites, né? Por exemplo, o vereador ele é eleito para legislar e fiscalizar, mas quando ultrapassa os quatro, né, cantos de uma relação, isso pode atrapalhar também. Qual é a sua relação hoje com a Câmara? Bom, a gente tem tido, desde o primeiro mandato, Miguel, uma boa relação com o Poder Legislativo, né? Por quê? Porque eu entendo que eles são representantes do povo, foram eleitos, né, assim como nós ali do Poder Executivo, para trabalhar pela cidade. Então a gente sempre senta com os vereadores, conversa com eles, ouve, né, eles e procuramos sempre ter uma relação amistosa. Eu costumo dizer que a gente conseguiu pacificar o meio político em Gravatal. Porque há pouco tempo atrás... Nós da imprensa percebemos isso. Já foi pior. Já foi mais truncado, né, essa relação. Inclusive tivemos até prefeito cassado pela Câmara. Então assim, a gente busca sempre ouvir. Uma vez por mês, a gente faz uma reunião agora nesse mandato, começamos agora nesse mandato, com todos os vereadores convidados, né, para ir no gabinete uma vez por mês. Independente de partido? Independente. Todos os 9 são convidados todo mês. Para quê? Para tomar um café no gabinete, conversarmos, passarmos o que a gente está fazendo, tirarmos dúvidas deles que acontecem, a gente está mandando algum projeto que eles têm alguma dúvida e tal. Então isso tem sido feito e tem dado resultado, né? Que é o quê? Pacificando esse ambiente político, a gente tendo menos briga, menos embate político dessa natureza, né, entre prefeitura e vereador de oposição. Se você diminui isso, você consegue concentrar mais energia em trabalhar para a população. Porque quando você tem que começar a se defender, às vezes você concentra muita energia em se defender e acaba não conseguindo concentrar a energia em trabalhar pela população. Então, por isso, né, a gente sempre busca, de uma forma respeitosa, de uma forma republicana, conversar, dialogar, né, e respeitar a atuação dos vereadores e também a gente passar o que está acontecendo de forma transparente na prefeitura para que a gente tenha esse ambiente aí tranquilo, né, entre poder executivo e legislativo, porque o grande objetivo é atender a nossa população. Então não é estar brigando, não é estar causando embate, mas sim atender a população e dessa forma a gente está fazendo. Prefeito, e essa relação respeitosa, essa boa relação, ela também existe com seu vice, né? A gente percebe que mesmo ele, do Podemos, né? Podemos. O seu vice, como é que está tocar esse município a 4 mãos? Como é que é a relação com o vice? No primeiro mandato com o Jusemar já foi assim, né? E com o Marcos também está sendo. Assim, a gente dá espaço para o vice trabalhar, até porque a função do vice, no pé da letra, é substituir o prefeito na sua ausência. Mas não vejo a gente manter o vice ali só sentado numa cadeira esperando eu pegar uma licença. A gente pede o quê? A gente conversa, ele fica responsável por estar mais na rua, acompanhando algumas obras específicas, alguma manutenção, né? Buscando resolver algum problema lá, e a gente fica mais focado ali, saúde, educação, a própria administração, né? Para dividir um pouco, né, os trabalhos, né? E daí a gente consegue estar mais próximo desses serviços. Aí quando ele quando ele vê alguma coisa que precisa ser discutida, ele traz para a gente discute junto, mas eu procuro dar liberdade, procuro dar função para o vice-prefeito para que ele também colabore, trabalhe, né, e ajude aí a administração no seu trabalho. Então isso eu vejo de uma forma muito natural, né, até porque ele é um servidor também, né, eleito como prefeito, mas é um servidor que está ali e pode contribuir, pode trabalhar para o município. Uhum. Prefeito, uma outra questão que nos chama bastante atenção é a sua boa relação com as instituições no município, né? Tivemos agora o sopão da Rede Feminina do Combate ao Câncer. Se eu for citar aqui, eu corro o risco de ser indelicado com alguma outra instituição. Como é que o prefeito hoje vê, né, a importância dos clubes de serviço, dessas instituições do município?
Bom, a gente procura participar, né, da sociedade num todo. Seja de festas de igreja católica... E não são poucas, né? O município de Gravatal. Bastante, seja das festas de igreja, seja da igreja católica, da igreja evangélica, seja dessas instituições da APAI, da rede feminina, enfim, a gente busca estar próximo da sociedade, estar participando desses eventos, né? Porque mostra que a gente está aberto, né? Mostra que a gente está disposto, né, a ajudar no que for preciso. Tanto é que nós temos convênios com a rede feminina, temos convênios com a APAI, convênio agora com a Casa Familiar Rural, que é uma instituição de armazém, mas atende muitos alunos de Gravatal, onde esses alunos são de áreas rurais, né? Filhos de produtores rurais. E isso é uma forma de quê? De a gente preparar esses filhos dos agricultores, dos produtores rurais, para eles ficarem na propriedade dos pais. Muitos deles, às vezes, não se animam em ficar. Por que não? Porque no mundo de hoje, se você não se especializar, se você não se preparar, não estudar, não buscar informação, você fica para trás. Então, esse convênio é de extrema importância para que a gente mantenha essas famílias no campo. E muitas vezes os jovens querem ficar, mas não vê perspectiva, não vê um futuro para eles ali. Então, dessa forma, se eles estudam, eles já saem de lá com um emprego, por exemplo, se eles quiserem trabalhar em outro local, porque os produtores precisam de mão de obra também. E quem já tem o pai ou a mãe que tem propriedade, pode trabalhar na sua propriedade, produzir ali e melhorar, enfim, pode se manter no campo, até porque nós precisamos se alimentar. O homem do campo sempre vai ter que existir para que a gente possa ter o nosso alimento do dia a dia. Então, esses convênios e essa relação com as instituições a gente mantém, né, sempre muito boa, muito próxima, e a gente pretende, nos próximos anos, manter dessa forma. A agricultura familiar é bem forte em Gravatal, né? Sim, temos. A maior parte dos nossos produtores são agricultores familiares, né? São produtores, são propriedades menores. Né? Temos algumas propriedades maiores, algumas fazendas maiores, mas a maioria é de propriedades pequenas. E para isso nós temos equipamentos, né, na Secretaria de Agricultura, como tratores, implementos que dão esse suporte para o homem do campo, né, principalmente esse menor, que muitas vezes não tem o próprio trator, não tem os implementos para que ele possa estar aí melhorando a sua terra, plantando, colhendo, enfim. E a prefeitura tem esse maquinário, presta esse serviço para o agricultor e a gente cada vez mais está tentando melhorar com equipamentos novos. Temos aí uma frota na agricultura renovada e estamos buscando mais implementos, né, como ensiladeira nova, esse tipo de implemento que ajuda muito na produção da agricultura familiar. Prefeito, qual a arrecadação hoje do município? Está em torno de, esse ano, né? Esse ano está chegando próximo de 4.800, 5 milhões por mês, né? Ano passado deu uma média de 4,5 milhões por mês, mais ou menos. Então, assim, é uma arrecadação modesta, né? Não é uma grande arrecadação. Nosso município é um município pequeno, sim, né? Mas a gente está fazendo um trabalho muito forte, né, para que a gente venha a atrair investidores, né, para que os nossos empresários cresçam, né, e assim melhore, né, essa arrecadação. E para você ter uma ideia, a gente cresceu muito na arrecadação de 21 quando a gente assumiu para hoje. Nós crescemos expressivamente, né, na arrecadação, mas também cresce a responsabilidade, cresce o número de serviços a ser prestado, né, é proporcional. Então a gente vem, por isso a gente trabalha muito com a captação de recursos, seja através de emenda parlamentar, seja diretamente com o governo do estado. Vai com o Pires buscar. Com certeza, e tem que ser assim. Tanto é que muitas dessas obras são resultado de visitas a Florianópolis, a Brasília, né, de captar recursos de fora. Porque o recurso próprio, na verdade, ele consegue pagar as contas, manter a máquina, né? O investimento, de fato, vem de fora. Vem do Estado, do governo federal e das emendas parlamentares. Então, por isso, a gente vai seguido, né, a Florianópolis, às vezes vamos a Brasília, para que a gente possa criar um relacionamento com os nossos parlamentares, deputados, senadores, e assim a gente tenha, né, recursos dessas emendas para que a gente possa fazer esses investimentos. Então, tirando
a prefeitura, que foi um financiamento, as outras obras todas ou de emenda parlamentar ou diretamente de governo do estado ou federal. Então, olha a importância da gente captar recursos. A questão da prefeitura é um financiamento que é um investimento, vai deixar de pagar aluguel para poder ter a sede própria. Exatamente. Né? Vai deixar de pagar aluguel de uma sala que já está pequena, de algumas salas, né, que já estão pequenas. Então, a gente vai para um prédio novo, não vamos pagar aluguel, vamos ter um estacionamento amplo, que eu não falei aqui, né? Então é isso. A gente fez o financiamento já pensando em sair do aluguel, né? Um dia o financiamento acaba, mas o bem fica ali para o município. Como eu falei, né? A gente vai ter a nossa casa própria. É, como diz a sua mãe. É isso aí. Não vou esquecer mais. É o legado aí. Prefeito, e em relação ao nosso programa anterior, nós abordamos aqui o tarifaço. Recebemos o Valmor Jung, empresário, diretor executivo da Câmara de Dirigentes Lojistas de Tubarão, também, né, o Sérgio Cachoeiro, o nosso Serginho, que é um especialista em investimentos, em empreendedorismo, o próprio Fernando Silva, que é o nosso jornalista e diretor do Notsul, e nós falávamos do impacto do tarifaço na nossa região, não só no estado, mas principalmente na nossa região. O prefeito, enfim, o seu governo já mapeou o que pode acontecer? Porque, por exemplo, assim, Braço do Norte, nós sabemos que temos algumas empresas que exportam para os Estados Unidos e que vão ser afetados. Como é que está Gravatal nesse contexto? Nós temos poucas empresas que exportam, né? Mas a gente também está apreensivo, né? Porque isso eu vejo que vai afetar principalmente o estado de Santa Catarina, que é um estado muito produtivo, que exporta muito, né? E vamos aguardar. A gente está com receio também de ser afetado, né? De isso causar desemprego, causar desaceleramento do crescimento. Então, vamos aguardar. Eu acho que é muito recente ainda essa notícia do tarifaço aqui para o Brasil, mas vejo como preocupante, né? E torço para que o governo federal sente para negociar com os Estados Unidos, né? Para que isso não aconteça, ou se acontecer, aconteça de uma forma reduzida esse tarifaço, que não prejudique tanto as nossas empresas e a nossa economia. Isso pode trazer um problema justamente no desemprego, né? Prefeito, o esporte, né, tem também o seu incentivo. Eu acompanhava dias atrás sobre a participação de um grupo de jovens atletas na Copa Regional de Voleibol. Como é que está o esporte em Gravatal? Esporte esse histórico, né? Tem a Seri, a história do futebol da Seri, tem todo um contexto que Gravatal é forte no que diz respeito a se dedicar a essa área, e você não tem deixado isso passar despercebido, com investimentos, com apoio. Como é que está? Estamos crescendo no esporte, né? Aumentamos o número de escolinha de vôlei para as meninas, escolinhas de futsal para os meninos, também estamos agora com escolinha de futsal feminino, para a mulherada que gosta de jogar futebol, né? Sem contar os nossos campeonatos, né? Campeonato Municipal de Futebol de Campo, depois da pandemia a gente resgatou, que fazia já 7 anos que não acontecia, a gente resgatou, o pessoal gosta muito do futebol amador, né? Fizemos uma revitalização do complexo esportivo, reformamos o ginásio, fizemos um pórtico de entrada, continuamos com os campeonatos interfamília, interempresa, enfim, estamos aí participando de eventos regionais, né, de campeonatos regionais, como campeonatos da ADESC, de futsal, enfim, inclusive com competições de vôlei agora com as meninas, a escolinha do vôlei, a gente montou um time para participar de competições aqui na região. Estamos crescendo bastante, né, e isso me deixa muito contente, porque o esporte, além de ser entretenimento, né? Ele é saúde, né? E ele também, em tempos que nós vivemos hoje de rede social, de muita tela, de celular, de tablet, de computador, tira as crianças, tira o aluno um pouco da frente dessas telas e coloca ele a praticar um esporte, né?
a se concentrar, aprender o que é disciplina, enfim. Então isso é muito importante, né? Porque a gente vê que o uso exagerado dessas telas acaba causando problemas no futuro dessas crianças. Então o esporte, além de saúde, como eu falei, entretenimento, também tira, sem contar o caminho das drogas, né? Sem contar o caminho das drogas, que é pior ainda. Então, por isso, a gente se concentrou, pedi para que a equipe se concentrasse em aumentar as práticas esportivas, e assim a gente está fazendo, e graças a Deus estamos tendo sucesso. Que maravilha. Prefeito, estamos caminhando já para o final do programa. Passou tão rápido, né? E nós, evidentemente, nós tínhamos muitos assuntos aqui para poder abordar, mas quero dizer, né, da satisfação de recebê-lo aqui. Fiquei muito feliz, né, em saber que temos à frente da Prefeitura de Gravatal um farmacêutico formado, pós-graduado em gestão pública. E aí eu deixo as suas considerações finais para todos os nossos internautas, né? O remédio está dando certo, né? O município está funcionando. Tá, sim. Então, Miguel, agradeço, né, pelo convite, parabenizo pelo programa aí, né? Fiquei feliz também que é meu ouvinte já. Sim, há anos, né? Há anos. Desde a Rádio Santa Catarina, né? Então, obrigado aí pelo espaço. Acho que o papel do gestor público é esse, né? É trabalhar para melhorar a vida da sua população, a vida do pessoal que vive na sua cidade. E dessa forma a gente está fazendo com os investimentos que a gente comentou aqui. Um deles eu não falei, a gente conseguiu agora com o governo do estado 5 milhões de reais para pavimentar um trecho da Estrada Geral da Várzea das Canoas. Puxa. Uma comunidade importante do interior, né? Onde a relação com o governo está boa. Boa, claro. Uma relação boa com o governo do estado. Então conseguimos esses 5 milhões de reais, uma pavimentação asfáltica muito boa, né? Com uma espessura de base boa, espessura de asfalto boa, ciclofaixa, enfim, algo que vai impactar muito positivamente a comunidade, seja no escoamento de produção das fazendas que existem de gado de corte, das fazendas de milho, de arroz, de soja, como também no desenvolvimento do turismo, que naquela região já tem uma pousada lá e quer se desenvolver ainda mais, quer crescer mais, já tem gente pensando em botar café colonial, e sem contar, dar um pouco de qualidade de vida para aquela população que a vida inteira ficou ali comendo poeira, tendo buraco, tendo lama, né? Agora com a pavimentação asfáltica na comunidade ali da Estrada Geral, né? É bom destacar isso, na Estrada Geral vai melhorar bastante a qualidade de vida daquelas pessoas que ali vivem. Então a gente está muito feliz em poder estar contribuindo com o nosso município, em poder estar trabalhando, buscando esses recursos e aplicando esses recursos na nossa cidade, aonde estão trazendo melhorias para a vida do gravatalense. Então, obrigado, né? E que ficamos aí com Deus sempre. Obrigado. Prefeito Clay, o nosso prefeito do município de Gravatal, hoje conosco aqui no Notsul Digital, né? E, evidentemente, vamos ter muito mais a trazer em relação ao município de Gravatal. Volto a agradecer a assessoria de imprensa, a toda a administração do município, ao prefeito, que estamos sempre à disposição. Prefeito Clay, um grande abraço e até o próximo programa, né? O nosso Notsul Digital. Um forte abraço.